Vou passar a palavra aqui para o Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente. O Mink, assim que soube do convite, aceitou prontamente, ajudou a mobilizar os seus outros colegas, eles estão agora juntos no fórum, né, dos ex-ministros. A gente quer agradecer muito, Mink, que você está aqui com a gente. E a gente vai ler alguns trechos de carta da Marina e do Recupero também, que mandaram carta de apoio forte para esse ato. Então é com muita satisfação aqui que eu passo a palavra para o Carlos Mink. Boa noite a todos, a todas, nós funcionários do BNDES, do IBAMA, de vários órgãos ambientalistas aqui presentes. Bem, é uma tristeza, né, ver esse desmonte, é uma tristeza mesmo ver o que está acontecendo com o IBAMA, com o ICMBio, com o CONAMA, também completamente esvaziado. Bom, em 2008, eu fui ministro de 2008 a 2010, nós criamos o Fundo Amazônia em 2008, e também o Fundo Clima. Os dois foram criados no mesmo ano e nós fizemos questão de, no decreto, garantir a sua gestão pelo BNDES, para ter uma garantia de qualidade, uma garantia de esmero com a coisa pública, com toda a expertise de análise de projetos. Bem, houve um acerto na época com o presidente Lula, com vários, e esse decreto deixou claro que o objetivo principal era financiar projetos para o desenvolvimento sustentável, ligados ao extrativismo, à pesquisa, ligados ao monitoramento, ao apoio da comercialização dos produtos das reservas extrativistas, dos castanheiros, dos seringueiros. Bem, nós conseguimos também, nesse mesmo ano, 2008, o aporte desse famoso $1 bilhão da Noruega. Nós trouxemos um ministro da Noruega. Ele foi lá no Tocantins, mergulhar lá no Tocantins, conhecer as reservas, né? E essa doação, primeiro é bom esclarecer isso. Por que a Noruega resolveu doar? Bom, a Noruega está lá perto da Groenlândia, vai ser um dos primeiros que vai submergir quando as geleiras derreterem. Então eles não fizeram um ato apenas de boa vontade, é um seguro de vida, que ao contrário do ministro Salles, ou do sinistro do desambiente Salles, a Noruega e todos os países acreditam nas mudanças climáticas, né? Então eles sabem que as geleiras vão derreter e eles vão ser um dos primeiros que vai afundar. Então, esse recurso não é um empréstimo, é uma doação, mas tem um condicionante. O condicionante é a redução do desmatamento. Inclusive, esse dinheiro não está todo aqui. Ele vai sendo passado à medida que os projetos vão sendo executados. Nós tivemos o cuidado, em 2008 e 2009, de garantir, na gestão desse fundo, a SPPC, o Conselho dos Seringueiros, representação das prefeituras da Amazônia, dos governos estaduais da Amazônia e de vários órgãos da sociedade civil. Ao longo desses anos, e garantindo também um duplo controle, o controle dos doadores, que aliás eram até mais rigorosos do que nós aqui, e o controle pelos órgãos de fiscalização do Estado. Ao longo desses 10 anos, não houve uma única denúncia de mal-feito, de mutreta ou de desvio nos mais de 200 projetos aprovados e apoiados pelo Fundo Amazônia. Nenhum único. Então é uma tristeza. Eles não só não criam nada, como se esmeram em destruir o que funciona, achando que vão vender para os doadores que estão preocupados com o clima, coisa que para essa turma inexiste, vão dizer, não, vamos mudar, vocês continuam dando dinheiro de graça para a gente, mas ao invés de combater o desmatamento e apoiar quem, de forma sustentável, garante a floresta em pé, vamos apoiar os grileiros, os latifundiários e as suas... É claro que isso não vai ser aceito pelos doadores. O propósito deles era muito claro, porque no caso brasileiro, a principal responsabilidade pelas emissões de gases de efeito estufa era exatamente o desmatamento. Nesse período, inclusive, de 2008 a 2010, nós conseguimos reduzir o desmatamento à metade nesse período, usando não só a repressão, as capturas do boi pirata, mas
o lado propositivo, né? A moratória da soja, o Pacto da Madeira Legal e o Fundo Amazônia, o Fundo Clima e vários outros, mostrando um lado positivo, ou seja, que defender a Amazônia e a floresta gerava recursos e gerava desenvolvimento. Então, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo um negacionismo, não só climático. Por exemplo, o IBGE disse que estava aumentando o desemprego. Aí o presidente Bolsonaro disse que não concordava com a pesquisa do IBGE, porque ele não achava que isso estava acontecendo. Bom, depois, o INPE disse que estava aumentando o desmatamento. Aí veio um ministro, um general ministro, que falou que discordava do INPE, porque ele achava que não estava aumentando o desmatamento. Depois a Fiocruz fez uma ampla pesquisa com 500 pesquisadores em mais de 300 municípios sobre drogas. E o resultado era que não havia uma epidemia de crack. Então, o ministro da área, Osmar Terra, falou que a Fiocruz não era uma entidade séria, porque ele não concordava com o resultado da pesquisa de uma entidade como a Fiocruz, que é internacionalmente reconhecida. E esses senhores que estão aí, ninguém sabe quem eles são. Eles vão desaparecer. A Fiocruz vai continuar. O BNDES vai continuar, o Fundo Amazônia vai continuar. Eles é que vão desaparecer. Eles estão achando que vão mudar a história. Isso não é só totalitarismo. Isso é um processo inquisitorial. É mais grave do que isso. O que está em risco não é só o meio ambiente, o que não é pouco. Não é só o clima, as florestas, a água para a agricultura, a biodiversidade. O que está em causa é a liberdade. O totalitarismo, ele tenta desacreditar as entidades científicas, as universidades. Por isso essa guerra contra a universidade pública de qualidade. Eles não suportam o conhecimento independente que não se curva e não se subordina aos seus ditames. Isso não é razoável. Então eu acho que esse ato de vocês, encerro aqui, não é só um ato de alerta para a sociedade, de defesa dos gestores do Fundo Amazônia, que foram injustamente punidos apenas porque não se subordinavam ao desejo daqueles que acham que o desmatamento é razoável. Inclusive há um projeto de lei andando e uma medida provisória que vai ser reapresentada que acaba com as reservas legais. Vai permitir talvez o maior desmatamento do planeta, acabando com as reservas legais recém-votadas quando foi votado o Código Florestal, que, diga-se de passagem, nós perdemos muita coisa. Mas o único ponto importante era a recuperação das áreas degradadas. E o CAR, né? O Cadastro Ambiental, a regularidade ambiental e a recuperação ambiental. Então, eu quero saudar vocês, né? Já estamos aqui do fim da tarde para o início da noite dessa terça-feira, não só mostrando para a sociedade o que é o Fundo Amazônia, mas mostrando o absurdo. Um país que diz que não tem recursos para nada, simplesmente vai querer dilapidar uma fonte importante que, como eu disse, não é empréstimo, é dinheiro dado. A única coisa que a gente tem que fazer é diminuir o desmatamento e apoiar as experiências dos programas sustentáveis. Eles não querem isso porque não acreditam no clima, acham que a floresta é um obstáculo, que o IBAMA é uma fábrica de multar, sobretudo quando multam o presidente que estava pescando numa área proibida aqui na reserva de Tamoios, que é um absurdo. Aliás, camarada, se virar moda que cada presidente, ministro ou governador que for multado numa unidade de conservação, quiser acabar com essa unidade de conservação, daqui a pouco a gente não vai ter nenhuma unidade de conservação aqui no Brasil. Então a gente não pode deixar virar moda isso. E alguém tem que dizer para o presidente que no Brasil não se acaba nem se reduz uma unidade de conservação por decreto. Mesmo que ela tenha sido criada por decreto, ela só pode ser reduzida por lei votada no parlamento. Isso o presidente desconhece, porque ele tem um desapreço à questão ambiental. Mas a sociedade vai resistir. A Amazônia não é de Bolsonaro, não é de Salles. A Amazônia é do povo brasileiro.
não vamos permitir que eles tirem um verde da nossa bandeira, não vamos permitir que eles façam que o Brasil pague esse mico internacional depois de ter sido reconhecido como o primeiro país em desenvolvimento que teve uma meta de redução das suas emissões de carbono. O primeiro dos países em desenvolvimento, depois vários tiveram. Eles querem enterrar isso vai ter consequência inclusive econômica, porque vai haver boicote de vários produtos brasileiros, inclusive liberando mais de um agrotóxico por dia, vários dos quais proibidos na Europa por serem comprovadamente cancerígenos, teratogênicos. Daqui a pouco os produtos agrícolas brasileiros vão sofrer boicote em vários desses países. Sem Amazônia, sem floresta, não vai ter água para o agronegócio. Há setores do agronegócio que se confrontam com essas decisões que vão ter reflexos sérios na produção e no emprego. Parabéns a vocês por essa resistência, por mostrar à sociedade a importância desses projetos e o obscurantismo desse governo totalitário e inquisitorial. Parabéns, vamos à luta!